Conversas de Gajas. Estamos muito contentes de estar aqui convosco. Perdoem-nos aqui qualquer coisa a nível de ângulos de câmara, porque aqui ninguém é pró, tá? Antes de mais, se tiverem alguma pergunta, vão enviando para aqui o chat do direct, está bem? E nós vamos tentar, prometo, vamos tentar responder e acompanhar tudo aqui através do telefone da Paula. Se nós não estivermos a responder, podem vir tocar a campainha, nós vamos lá à porta e vocês entram. Exato. Entretanto, não se preocupem se tiverem algum problema, se não conseguirem ouvir, se não tiver alguma coisa ou que tenham que sair a meio do direto, porque vai ficar gravado e nós vamos publicar depois no nosso canal do YouTube e disponibilizar os links aqui no Instagram e também no nosso Facebook, está bem? Pronto, então vamos lá começar. Esta é a Paula, para quem não conhece a Paula. A Paula é a nossa parceira aqui do tempo. Foi a primeira parceira de todas a chegar, aliás, a Paula já vem connosco, já faz parte da mobília. E hoje estamos aqui para falar, pela sugestão da Paula, o seguinte tema: ser para ter. Paula, fala-me um pouco de ti. Como é que chegaste aqui a este teu caminho? A escolha do tema e o que é que tu queres trazer aqui para nós, enquanto mulheres? Meu Deus! Então vamos lá. Isto hoje é difícil para mim, eu não estou em direto. Se não soubesse que estava em direto era mais fácil, mas pronto. Então a Paula é uma mulher independente, com 56 anos feitos há pouco tempo. Tem um percurso de vida como todas as outras mulheres, não é? Algo respeitável, eu só deixava. Sim. Estou a achar que vai subir. Então, esta Paula hoje é esta mulher independente que honra as suas origens, honra a sua família, o seu companheiro, de há muitos anos, e está neste momento a aprender, não é? É uma aprendiz do ser, porque nós somos muito formatados desde muito novos que temos que ter. Então eu também, sem exceção, fui formatada nesse modelo. E neste momento eu sou a tal aprendiz do ser e estou neste momento também a aprender a desiludir as pessoas. Mas essa parte que disseste isso, eu pensei assim, não, perfeito, adoro. Porque lá está, a tal situação do ter faz com que nós nos vamos desvirtuando da nossa essência e de quem somos, porque temos sempre a necessidade de agradar para que nos reconheçam e para que vejam em nós aquilo que nós na realidade já somos, não é? E este foi a minha grande descoberta, talvez nestes últimos 2 anos. Agora, a minha caminhada já vem lá atrás, desde 2012 que eu fiz esta minha primeira descoberta, que precisava de algo mais que me preenchesse, não é? O que é que sentias há 12 anos? Quais eram os teus sintomas de eu preciso de mais alguma coisa? Porque às vezes a gente fala eu preciso de mais alguma coisa, mas falamos disso, mas existem imensas coisas que nos fazem chegar a essa conclusão que precisamos de mais alguma coisa. Sentias nessa altura, consegues ver a diferença? Quais eram os pontos? Sim, portanto eu comecei muito nova, eu sou a filha mais velha dos meus pais e portanto eu sempre fui uma pessoa que assumiu muita responsabilidade, até porque os meus pais muito cedo se divorciaram e portanto eu fui sempre o pilar da minha mãe. Portanto assumi muito esse compromisso. Então fui sempre muito focada e fui muito dirigida para os objetivos. E casei muito nova, criei a minha família muito nova, com 19 anos eu casei, não é? Tive a minha filha com 21 anos e, portanto, assumi logo desde muito cedo essa responsabilidade. E daí foi sempre batalhando, sempre no ter, lá está, nem conquistar sempre para fora e nunca para dentro.
Em 2012, de facto, foi um ano em que eu me questionei muito. Questionei tudo. Questionei a minha vida no geral, a minha relação, os meus objetivos, até porque a minha filha também tinha saído de casa. Portanto, houve aí um avolumar de questões internas. Enfim, tinha atingido os meus objetivos a nível de estudo, a nível de trabalho, enfim, tinha já essa parte, de certa forma, assegurada, mas era como se existisse esse vazio em mim, era como se eu precisasse sempre de algo de fora para me preencher dentro. Isto parece assim um bocadinho, quando nós falamos preencher dentro e algo de fora para dentro, parece que é uma coisa assim, meio aérea. Todas sentimos o mesmo. Mas acho que É um vazio existencial que não consegues preencher com nada. Tu corres atrás de tudo e nunca nada preenche aquele vazio. E tu próprio porquê? Porque estava, por exemplo, fora e não é fora. Não é dentro. É dentro. Então iniciei, na altura aqui em Cruz não havia muito isso, não estava tão desenvolvido, eu procurei fora e fiz algumas formações na área do coaching, de programação neurolinguística, e fiquei logo com muitas ideias que queria muito aplicar no meu dia-a-dia, não é? Até porque o meu trabalho de base é a nível empresarial e, portanto, eu lido muito com a base do negócio, tudo muito para a ação, muito voltado para a ação. Quando chegaste estavas a falar que foste fazer essas formações, o que é que sentiste quando chegaste a esse patamar de conhecimento de um leque de coisas que normalmente nós não conhecemos, né? Porque é verdade, o cidadão não conhece a maior parte dessas coisas, né? E quando lá chegaste, o que é que sentiste? O que é que o teu corpo te disse? Acho que isso é super curioso. Há uma sensação de, tu vês ali tipo 60 ou 70 pessoas reunidas numa sala do hotel, não é? E tu chegas ali e parece que este nunca foi o teu mundo, mas é o teu mundo. Portanto, é como tu entrasses em algo que cá dentro, não é? Já havia algo que te chamava, não é? Ali. Então, é como ter, quando vem toda aquela informação, não é? Há uma novidade pelo tema em si, mas é como se aquilo fizesse sentido cá dentro, é como se estivesse então a descobrir e a recordar verdadeiramente quem és, não é? E realmente foi muito bom, primeiro porque eu sempre tive muito esta ligação com o ensinar e com o passar o conhecimento, porque eu acho que é fundamental nós entendermos quando estamos a fazer algo, não é? Eu sinto essa necessidade, eu preciso de entender, não é? Para depois levar por diante. E quando eu vejo aquelas pessoas ali todas reunidas, todas numa mesma base, com profissões diferentes, com faixas etárias muito diversificadas também, e que me vejo ali durante um período que foi quinta, sexta, sábado e domingo, depois quinta, sexta, sábado e domingo outra vez, portanto aqueles dias intensos em que nós realmente bebemos aquilo avidamente e experienciamos uns com os outros como é o comportamento físico, como é que é o observar o outro, a forma com que nós podemos falar, não de forma negativa, mas de forma positiva, em vez de dizer eu vou procurar, não, eu vou encontrar, que é diferente, não é? Não é nada bom, nós dizermos é menos bom. Portanto, toda esta linguagem era dar-me, de certa forma, essa sustentação daquilo que eu internamente já fazia. Ou seja, eu nunca achei que um problema era algo que me estancasse de avançar ou que me parasse de avançar, mas sempre vi aquele problema, não é? Como uma oportunidade de eu avançar, não é? Então, aquilo vinha-me dar toda essa sustentação, e mais a nível empresarial, porque achava fantástico, e então quando fiz programação neurolinguística ainda mais, achava tudo aquilo fantástico, como é que numa empresa nós não poderíamos aplicar aquilo para que todas as pessoas desempenhassem a sua função de forma bem disposta
e que conseguissem também conciliar isso com os seus colegas e ter um bom ambiente de trabalho em que todos iam para o mesmo caminho de expansão e de desenvolvimento. Então aquilo para mim foi ouro sobre azul, foi a minha lufada de ar fresco, não é? Nós costumamos dizer que encontramos sempre os nossos companheiros de alma. Portanto, foi o meu primeiro encontro com companheiros de alma, não é? Nós temos a nossa família de sangue, não é? Onde nós nascemos, mas temos companheiros de alma. Portanto, eu como acredito nisso, aquele foi o meu primeiro encontro. Depois daí comecei muito a ir ao meu encontro enquanto mulher, não é? Porque nós estamos muito formatadas para o fazer e pouco para o nutrir, ou seja, nós nutrimos para o exterior, mas não nutrimos para o nosso interior. E portanto, nessa fase, mais à frente um pouco mais, eu comecei por frequentar também formações na área do sagrado feminino, fazer retiros. O meu primeiro retiro foi feito com uma pessoa também extraordinária, em que aquela pessoa apareceu, não conhecia de lado nenhum, mas eu acredito muito nisto, acredito que nós vamos ao encontro daquilo que é bom para nós. Então encontrei aquela informação através, lá está, do curso de coaching de uma das pessoas que era monitora lá no curso também, e fui fazer o meu primeiro retiro. Então, ao fim de muitos anos, ao fim de 20 e muitos anos de casada e de ter filhos, saí com a minha mala para ir fazer um retiro de sexta, sábado e domingo, em que não podíamos ter telemóvel, não podíamos ter contacto nenhum com o exterior. E foi fantástico, foi aquela bolha de amor, foi então esse grupo de mulheres, éramos talvez aí perto de 20 mulheres, e realmente é tão bom com a ingenuidade que muitas mulheres ali estavam, muitas delas porque tinham filhos pequenos, porque eu tenho sido sempre das mais velhas e ainda bem que há muita gente nova já a chegar, não é? Então, e eu chego lá e várias pessoas, havia pessoas que já tinham uma caminhada feita, havia outras que iam lá porque tinham filhos pequenos e, portanto, piscina, se quiserem levar fato bem, vamos de férias, vamos tirar umas férias este fim de semana. E, portanto, era tão bom ver aquela ingenuidade, mas ao mesmo tempo aquela partilha e aquela entrega completa de cada uma na sua dor e na sua luz, a acolher todas as outras. E então foi fantástico porque experienciámos a biodança. Nós, naquele retiro especificamente, falámos nos arquétipos da mulher, na donzela, na mãe, na feiticeira e na bruxa. Portanto, haviam grupos de 4 mulheres em que era uma família, cada 4 mulheres faziam uma família. E portanto, foi todo um processo de descobrimento do corpo, do posicionamento do corpo, do lidar, do poder tocar no outro, do poder acolher a outra mulher e abraçá-la. E acho que foi normalmente até aos nossos familiares mais próximos nós temos tendência a evitar isso, né? A evitar um abraço, a evitar um beijo. Tu conseguiste abrir para isso. Eu acho que existe ainda muito esta sensação de vergonha de demonstrar carinho, sentimento, lá está aquela questão do símbolo do eu vejo-te. Sim. Nós vivemos com as pessoas em casa e cada um na sua cena e ia fazer isto e fazer aquilo, e as pessoas não se veem, não, sabes? É aquela correria e a diferença desses exercícios é isso, é que tu estás ali naquele momento só para aquilo. Só para aquilo. E que não há nada, é só aquilo e é transcendental. É porque acabas por estar a nutrir-te a ti e ao mesmo tempo ao outro, não é? Sim, é uma partilha. E o interessante de tudo aquilo é que a maior parte daquelas mulheres eram mulheres com a sua história de vida, obviamente,
umas mais velhas e outras mais novas, mas que todas elas ocupavam determinados cargos que exigiam muita ação e pouca nutrição. Então aquelas mulheres estavam ali todas nessa mesma vibração, desnutridas, porque é o que acontece hoje no nosso dia-a-dia, as pessoas no geral, não é? Mas pronto, nós estamos mais dirigidos ao público feminino, existe uma exigência tal que a mulher deixa de ser, e passa só a fazer para ter, não é? A fazer para ter, porque tem que. E esse foi o momento de transformação. Outros vieram, não é? Porque nunca mais parei, porque isto é um caminho que não há, é um caminho de regresso a casa, não é? Como a Inês diz, a Inês Gaia, mas já não se vai voltar atrás. Mesmo que alguém se arrependa a meio do caminho, esqueçam, já não voltamos atrás. Não há como desver. Não há como chegar, é sempre para a frente, para a frente é o caminho. Então cheguei a determinada altura, lá está, por inerência da minha vida e das minhas lacunas, às constelações familiares também. Exatamente porque os meus pais se separaram muito cedo e porque eu tinha muito a necessidade de ter essa ligação e saber algo sobre o meu pai, que sabia muito pouco. Sabia quem era, obviamente, e sei quem é, mas não houve um acompanhamento ao longo do meu crescimento. Até porque a determinada altura, nós, por lealdade, assumimos as dores ou do nosso pai ou da nossa mãe. E, portanto, bloqueamos esse amor, ele fica bloqueado em nós, não é? Porque nós, por lealdade aos nossos, não vamos estar a contrariá-la, não vamos estar a dizer que também queremos amar outra pessoa. Hoje, obviamente, que hoje tenho consciência disso, na altura era simplesmente uma busca de algo que estava vazio em mim, não é? E queria resolver dentro de mim. Então, fiz também várias formações na área das constelações familiares e realmente é uma área que me apaixona, porque lá está o segredo de tudo, não é? O tal segredo está lá, porque enquanto nós não aceitamos hoje o nosso pai e a nossa mãe tal como eles são, dificilmente nós avançamos na vida. Nós avançamos, obviamente, até porque a vida está em movimento e nós temos que obrigatoriamente estar nesse movimento. A verdade é que a cada ciclo que vai passando, não é? Nós vamos sempre bater naquela... A vida vai-nos sempre levar ao mesmo ponto de partida, porque nós efetivamente temos que resolver aquele pontozinho que está ali no vazio. E as constelações para mim foram reveladoras nesse sentido, porque elas, no fundo, são transversais ao nosso dia-a-dia, porque nós efetivamente obedecemos a determinadas leis sistémicas, não é? Nós temos que pertencer, nós temos que respeitar uma ordem e tem que haver um equilíbrio entre dar e receber. Isto parece assim tudo muito vago, mas a verdade é que nós, enquanto seres humanos que somos, não é? Temos uma necessidade de pertença a um grupo social, a um grupo familiar, a um grupo profissional. Nós temos essa necessidade porque há muitos anos atrás, nós éramos nómadas, portanto andávamos de local em local, sempre a encontrar pontos de água e pontos onde nós pudéssemos estar em defesa, não é? Reunidos naquele grupo, não é? Naquela tribo, digamos assim. E, portanto, se nós não tivéssemos essa pertença, se nós não pertencêssemos a algo, não é? Nós morríamos, não é? Não tínhamos outra forma de subsistência. Portanto, o direito a pertencer é algo que é inato a nós. E quando nós desordenamos, ou quando nós vamos ao contrário dessa mesma ordem, o que acontece é que nós achamos que não precisamos de pertencer a algo, não é? E então ficamos sozinhos e isolados, não é? Porque o orgulho vem, nós somos maiores que e, portanto, podemos estar sozinhos ali naquela ilha. Não, nós necessitamos de pertencer. Depois a ordem, e a ordem é muito importante exatamente pela mesma razão, porque
nós temos que obedecer, nós sabemos que os nossos pais, independentemente se nós achamos que é correto ou não é correto, eles são maiores do que nós. E nós temos que os respeitar. Isto é importante, por exemplo, eu depois mais tarde fiz também constelações organizacionais. E isto é uma das regras, ou devia de ser uma das regras a nível empresarial. Porque hoje em dia desrespeita-se completamente os mais antigos, não é? Porque eles não sabem tanto como nós, porque nós até sabemos fazer computador, fazemos lives, fazemos estas coisas todas. Mas eles têm a experiência e a sabedoria, o conhecimento. E é através desse conhecimento e dessa sabedoria que eles nos vão transmitir algo para nós avançarmos também na nossa vida. E depois o equilíbrio entre dar e receber, que é a tal desnutrição que existe. Nós, enquanto mulheres, temos a tendência natural de nutrir, mas quando sai tudo, nós ficamos vazias, não é? E isso depois faz com que exista esse desequilíbrio, por exemplo, na questão do casal, não é? Porque cada vez mais se vê essa dificuldade na relação amorosa pelo desequilíbrio que existe entre dar e receber. E, portanto, tudo isto são premissas, não é? Que, embora possam dizer isto agora, estamos nesta New Age, que é tudo muito espiritual, mas isto não é uma questão de espiritualidade só, é uma questão de verdadeiramente cada um de nós ocupar o seu lugar. Porque se cada um de nós souber onde está o nosso lugar, está tudo certo. E anda tudo bem. Nós não ficamos desnutridas porque sabemos qual é o nosso lugar, sabemos que temos que ter esse momento para nós, que não é de individualidade, mas de individuação, que são duas coisas diferentes. Nós não temos que ter individualismo, nós temos que ter individuação. E essa individuação é exatamente o conhecimento que nós temos de nós mesmos. Todas estas coisas, o coaching, a PNL, as constelações familiares, dão-nos ferramentas para que possamos, naquele momento da chave, que nós já estamos a perceber que estamos a ir para aquele caminho, nós pararmos. Porque o que está a acontecer connosco, aquela pessoa está ali à nossa frente, o nosso filho, o nosso marido, o nosso colega, a nossa amiga, mas ela só nos está a mostrar algo de nós. Então nós podemos dizer, eu não posso com aquela pessoa, mas porquê? O que é que aquela pessoa me mostra a mim que me gera esse tipo de situação? Ou eu gostaria imenso de ser como aquela pessoa, de ensinar, de passar conhecimento, de ter sucesso, de ter sucesso. O que é que aquela pessoa me mostra a mim? Ela mostra-me o meu potencial, os meus dons, os meus valores. Eu também poderei fazer, não é? Eu também poderei ser daquela forma, mas eu para isso tenho que me descobrir a mim. E é essa descoberta, por isso o ser para ter, porque a abundância em nós vem quando nós verdadeiramente nos conhecemos, quando nós verdadeiramente conhecemos quais são os nossos dons, quais são os nossos valores. Porque nós não temos pessoas, não temos mulheres rivais, não temos mulheres que nos acrescentam. Claro. Que nos acrescentam aquela parte em nós que nós temos que trabalhar. Porque nós estamos cá todos, cada um ocupa o seu lugar, cada um tem o seu lugar. Mas nós todos acrescentamos uns aos outros. Então, é esta consciência do ser que é importante e que eu tenho vindo a trabalhar. E de facto, nestes últimos 2 anos, mais do que o ano que passou e este, tem sido verdadeiramente o meu trabalho. Porque o meu trabalho interno, porque muitas coisas acontecem na minha vida, como acontecem na vida de todas as outras pessoas, muitas exigências, até porque vivemos momentos de conturbação. E eu vejo nitidamente e sinto nitidamente que hoje, face a este assunto, eu tenho uma postura completamente diferente. Eu não me deixo envolver por aquilo, porque eu sei que ali, e esta é outra questão que é muito importante, que é as nossas feridas de alma, não é? Porque muitas vezes nós fazemos assim, então quando nós apontamos um dedo ao outro, temos 3 dedos apontados para nós. Quando nós apontamos tu isto, tu aquilo, nós estamos na nossa criança. Porque quem é que briga pelo seu espaço e pelo seu brinquedo? A criança, não é?
Portanto, numa relação de trabalho, numa relação pessoal, numa relação de mãe-filha ou mãe-filho, nós temos também cá a nossa criança. E a nossa criança a qualquer momento sai. Então nós vamos fazer isto logo automaticamente. Ou vamos fazer assim, porque queremos segurar, queremos controlar. Não é? Então é esta descoberta toda. Obviamente que isto não quer dizer que isto também não se passa na minha vida, que eu não aponto o dedo, eu aponto o dedo, porque eu sou carne e osso, graças a Deus, e estou cá para trabalhar isto. Agora, eu hoje tenho essa consciência em mim e, portanto, deixa-me muito mais apaziguada. Exato. E é isto. Que diferenças é que tu podes dizer, vamos ver, face àquilo que a tua forma de viver, seja a tua forma de viver, seja a forma em que tu te sentias, o teu padrão comportamental, o teu padrão de vibração energética, as emoções que predominavam na tua vida, as tuas reações para com as pessoas, família, trabalho, tu consegues fazer uma comparação de como era de antes para o que é hoje? Consigo. Eu sempre, no geral, nas minhas relações, quer em casa, quer fora de casa, conhecem-me muito pela minha exigência. E de facto eu sempre fui uma pessoa muito exigente comigo e obviamente com os outros, não é? Mas muitas vezes, hoje compreendo que toda essa exigência que eu tinha e ainda tenho, porque isso não é uma coisa que agora a gente faça assim e desaparece, porque não desaparece. É uma questão de equilibrar É uma questão de conhecimento. Eu neste momento já sei porque é que eu quero, porque é que eu sou tão exigente, não é? Porque eu tenho necessidade de controlar. Não é? Pronto, tenho necessidade de controlar e então eu, por controlar, eu tenho que estar metido nesta forma. Não é? Porque lá está. Esta ferida da rejeição. Exatamente. Portanto, nós temos uma massa de bolo, não é? E essa massa de bolo é sempre a mesma, mas se nós pusermos na forma do coração, ela fica com a forma do coração. Se metemos numa forma redonda, ela fica redonda. Se for retangular, ela fica retangular. Porque tem ali aquele controle, aquele limite. E, portanto, essa exigência, porque lá está, a tal ferida, eu precisava de fazer daquela forma para que as pessoas me vissem e dissessem, não, ela é top, não é? Portanto, eu fazia sempre dessa forma, que era para me verem. E então eu, se calhar há um ano, dois para trás, estou a aprender a desiludir as pessoas. Eu estou a mostrar, não, a Paula é esta, a essência da Paula é esta. Ela continua a ser competente, responsável, mas neste momento ela já não precisa de fazer para que a reconheçam. Porque eu sei quais são os meus dons e os meus valores. Então é esta autovalorização, esta autorrealização que nós vamos adquirindo com todo este processo que vamos fazendo. Não é? A minha diferença é esta, é que eu hoje sei que funcionava daquela forma porque não sabia funcionar de outra maneira e porque além de tudo eu precisava de me vissem, precisava de me reconhecessem. Portanto, neste momento, eu não é com isto desrespeitar as pessoas, não é? Nada disso, não é? Mas eu já não preciso fazer daquela forma, porque eu também tenho os meus limites. Porque se eu for sempre naquela espiral ascendente, eu chego a um momento que estou a definhar fisicamente, não é? Porque não há como aguentar sempre aquela forma. Então, isso também foi algo que me fez repensar, porque o corpo vai dando sinais. Nós muitas vezes vamos desvalorizando, não é? Mas ele fala, porque a nível emocional está-se tão mal já, que o corpo vai dizer... Faz chamadas de atenção, faz não é? chamadas de atenção, exatamente. E nós vamos vendo vários... Eu, por exemplo, ao longo deste tempo fui tendo vários episódios. Eu tive que ser operada de urgência à garganta, com uma infecção brutal. Eu tive um acidente à porta da minha casa que o meu carro foi para a sucata. Portanto, houve vários avisos, não é? E nós temos que ouvir e pensar em todos esses avisos. Nada por acaso. Nada por acaso. Depois, porque estou numa idade, não é? Que
trabalhei este tempo todo, adquiri conhecimento, não é? Então vou guardá-lo na gaveta? Eu não vou guardá-lo na gaveta, porque então não faz sentido eu ter adquirido todo este conhecimento. Nós chegamos a uma determinada idade, eu não me considero velha, mas estou numa idade dos ditos ténios da biologia humanista, não é? É que nós de 7 em 7 anos fazemos um percurso, temos um ponto-chave na nossa vida. Por acaso isto é um exercício que se pode fazer e acho que dá-nos uma perspectiva de nós, que é, aos 7 anos, o que é que eu me lembro, ou o que é que me diziam, aos 14, aos 21, e por aí adiante. Portanto, eu cheguei aos 56, estou numa idade que, neste momento, eu tenho que transmitir este conhecimento, não é? Porque senão não vou dar nada este caminho todo. Então, é isto que eu que era uma pessoa muito reservada, que não gostava de mostrar. Hoje estás a fazer uma live. Não é uma questão de justificação, aquilo que eu vou dizer a seguir, mas acho que é importante dizê-lo. Que, como hoje estamos neste mundo muito das pessoas criarem isto, a partir do Covid, foi um boom digital, da tecnologia digital. Da tecnologia, e de certa forma as pessoas, através da tecnologia digital, venderem o seu trabalho, não é? Para mim é importante dizê-lo, não como justificação, mas como porque é a minha linha. Eu neste momento, aliás, tenho falado isso muito convosco, em relação ao templo, numa primeira fase com a Solange, há uma necessidade de trabalhar na comunidade, não é? E portanto, é aquilo que eu estou neste momento a fazer. Eu não me estou a mostrar, eu sou a Paula Barroca e agora... Não, eu estou aqui no sentido de trabalho na comunidade, de servir, porque é o que me faz sentido neste momento, não é? Mesmo que para isso tenha que haver, porque é assim, vocês têm, não é? Há uma exposição e também ao mesmo tempo tem que haver um compromisso da outra parte, não é? Sim. Tem que haver esse compromisso de troca, não é? Mas esse compromisso de troca tem muitas vertentes, muitas variantes. Vocês têm que manter o vosso espaço e, portanto, tem que haver essa troca. Vocês podem ajudar outras mulheres, então pode haver essa troca. Vocês podem ajudar também associações, tem que haver essa troca. Então, esta minha exposição... Essa troca não significa que tenha que vir diretamente daquela pessoa ou daquela associação a quem nós estamos a oferecer. Normalmente a pessoa, quando nós pensamos assim, eu estou a ajudar, não sei o quê, mas agora aquela pessoa vai ter que me dar em troca. Não, tu normalmente recebes de um lado e também não, lado, vem do outro menos se nós espera, fazemos esta troca, não é? Tem que haver este equilíbrio entre dar e receber. Então, esta minha exposição, não é? Neste momento, é essa forma de troca, não é? Eu estou aqui a expor, não é? Estou aqui a expor porque acho que é importante fazer este trabalho. Porque eu não estou a ensinar, ou com uma pretensão de ensinar, algo por onde eu não passei. Eu já trilhei este caminho. É a tua jornada. É a minha jornada, não é? É o meu caminho. Então eu posso partilhar esse meu caminho com outras mulheres, com outros homens, em empresas, neste sentido de partilhar desse trabalho comunitário. Quando surgiu a ideia das conversas de gajas, foi exatamente por causa disso, porque eu na altura estava com uma questão circunstancial por causa das minhas pequeninas, né, que iam nascer, e que eu não sabia como lidar ali com a minha Melanie. Aquela questão de eu ir ficar na maternidade e a ausência em casa e como é que eu ia gerir aquilo tudo, e eu já pensar como é que ela ia lidar emocionalmente com aquilo. E foi em conversa com uma das deudas do tempo que ela me explicou: olha, a pediatra fez assim, disse para fazer assim, não sei o que é com a minha filha, experimenta. E aquilo para mim, eu esquece-me logo a chorar, porque foi tipo, aquilo que eu precisava de ouvir na hora certa, aquilo foi um alívio. Então não é nada mais, nada menos do que isso mesmo que tu estás a dizer. É a experiência de uma pessoa e uma coisa tão simples quanto como o que é que a pediatra disse para fazer,
pode ser a solução da outra. e a solução da outra. E lá está, quando nós fazemos essa jornada, esse caminho do autoconhecimento, da autocura, de evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto alma, aquilo que for, eu falo pelo menos para mim, chega uma altura, uma determinada fase, que não te faz sentido tu não passares o teu conhecimento, barra sabedoria, barra caminho, barra processo, whatever, à frente. Porque basta parares 2 minutos para pensar. Eu precisei que alguém me falasse da sua experiência para eu chegar onde eu estou. E a nossa gratidão para com essas pessoas é tão grande que não te faz sentido tu não fazeres o mesmo. É passar a bola para a frente. Eu sinto muito isto e não há outra forma de o fazer. Sim, tem que ser esta partilha. Tem que ser por partilha. Não faz sentido ser de outra forma, não esta. Então, é isto. Na minha boa vontade, digamos assim, na minha generosidade, não de forma egoica, não de forma a expor-me porque quero que me... Não, eu já não preciso disso porque eu próprio me reconheço e sei quem sou, não é? Portanto, aqui é no sentido da humildade, mais nada, é transmitir o que eu sei, não é? E aquilo fará sentido àquela pessoa ou não, aquela pessoa terá ou não necessidade de ir ao encontro de mais informação e perceber mais e ter como... Mas isto aqui é como uma abertura de caminho. Sim. E é nesse sentido que eu me proponho a ter esta maior visibilidade e esta maior exposição, porque acho que faz todo o sentido acontecer neste momento. Até porque o ser humano está cada vez mais sozinho. E todos temos que aprender que tem que haver sinergia entre todos, não é? Nas empresas, nos negócios, no andar, no caminhar, na natureza, no ser mãe e ter as suas crianças e partilhar a experiência umas das outras, porque tudo isto faz parte. Nós temos que nos associar. Porque nós nos vivíamos assim, só que perdeu-se. Lá está, quando tu falavas daquela questão, nós vivíamos em comunidade e a comunidade inteira procurar um lugar melhor, mais vantajoso, onde não houvesse mais proteção, onde não houvesse água. Não ia um casal ou dois, não, vamos juntos. Quando uma mulher ia parir, ia a família, a aldeia inteira para ajudar aquela mulher. Quer dizer, e isso perdeu-se completamente. Perdeu-se porque nós começámos a ser formatados no ter. Então, para ter, nós temos um adversário ao lado. Nós temos alguém, temos um colega ao nosso lado, mas nós vamos fazer desta maneira e daquela para que o chefe nos reconheça e para que a gente possa atingir o lugar XPTO, porque depois vamos precisar de ir de férias não sei para onde, e temos que ter a casa não sei o quê, temos que ter o carro. Portanto, tudo isto faz com que as pessoas não caminhem na sua individuação, mas sim na sua individualidade e ficam cada vez mais sozinhas. Portanto, hoje temos cada vez mais depressões, hoje temos cada vez mais suicídios. Mas sabes que eu acho que isto é uma questão de programação mental também. Sim. Porque o ser humano unido tem muita força. E do que era dos que dominam o mundo, se nós percebêssemos todos isto e andássemos todos aqui a ajudar uns aos outros, certo? Sim. Então, acima de tudo, e isso deixa-me, sei lá, de alguma forma triste, é saber que o povo já esteve dessa forma e está completamente no oposto neste momento. Não é? Sim. Tudo bem que sei que tudo é necessário e se é assim é porque teve que ser, mas lá está, por isso é que eu batalho nisto e é o que eu digo, a melhor forma que nós temos de chegar às pessoas hoje em dia é no digital, não vale a pena porque é verdade e por isso eu batalho com unhas e dentes sobre isto, porque lá está, porque nós que andamos neste caminho e que se bebemos de outras pessoas e isso muda a nossa vida, nós depois temos que transmitir isto. E lá está. A necessidade de passar a informação. Sim, porque lá está, porque nós sabemos como é que é o viver lá atrás, naquele sufoco, naquele vazio existencial. E no fundo também acabas por conseguir adaptar isso na tua vida
né? Nas tuas 24 horas de vida, no teu trabalho, na tua família, no teu ir à rua, não é? E consegues perceber a diferença que isso causa em ti e até nas pessoas mais próximas que acabam por aos poucos e poucos também terem alguma mudança, não é? E como é que tu vais conseguir esconder para essas coisas? Não consegues, não dá. Tem que ser passado. É como se tu estivesse a comer o melhor bolo do mundo e não consegues não dividir, não partilhar. Sim. Eu lembro-me que houve uma fase da minha jornada que eu tive assim, uma descida de consciência um bocado hardcore, porque eu apercebi-me, porque nós egoicamente achamos que quando damos, estamos a ser muito amigos e amamos muitas pessoas que estão à nossa volta. Só que depois, quando tu começas a equilibrar essa parte do amor próprio dentro de ti, a dedicar-te tempo a ti mesma, tu chegas ali a uma fase, que foi o que aconteceu, que tive uma descida de consciência brutal, em que eu percebi assim, esquece, eu achava que estava a fazer o melhor do mundo para aquelas pessoas, eu estava a ser a pior porcaria. Porque eu era uma pessoa completamente tóxica, uma mãe sem paciência, que estava sempre a gritar com a miúda e tipo, não tenho paciência e não sabia quando é que me havia de virar, sempre exausta, completamente ansiosa, a tomar vacininhas de valeriana e não sei o quê para não estar ansiosa, que não corria atrás dos meus sonhos por medo disto e do julgamento do alheio, do não sei o quê, e vivia tipo nas lonas. E quando tu começas a puxar o fiozinho da meada e começas cada vez a ir melhor, um bocadinho melhor, começas a notar a diferença na pessoa que tu és para com a pessoa que tu amas e tu pensas assim, porra, eu só estava a fazer bosta, porque eu estava a ser uma pessoa horrível e eu achava que estava a dar o melhor de mim, ou dedicar-me exclusivamente e esquecer de mim, ao contrário. Estavas para a altura, estavas a precisar de passar por essas situações, porque senão como é que tu hoje tinhas essa consciência, não é? Porque nós é o caminho, a bagagem que nós trazemos é que nos faz chegar mais à frente. Sim. E nós temos que ter, outra coisa que eu também fiquei com esta noção hoje, mais presente em mim, é que a vida é vida, morte, vida. E a morte aqui não é uma morte física, mas é uma morte emocional. E, portanto, nós temos que vir, no caso dos filhos, não é? Nós temos os nossos filhos, temos a primeira vida com eles, não é? Em que eles têm uma dependência total de nós, em que nós estamos ali para eles por tudo. Mas eles vão ganhando gradualmente a sua independência, não é? E vão precisando cada vez menos de nós. Digamos assim, eles já se movimentam sozinhos, nós não precisamos estar. Eles vão para a escola, eles já têm os amigos deles, eles vão crescendo, não é? Então nós temos que, de certa forma, matar esse sentimento em nós para nascer um novo, em que realmente aquele filho ou aquela filha já não está debaixo das nossas asas, mas está a ganhar asas para ir à vida dele. E nós, enquanto pais de uma geração, não digo eu tanto, enfim, mas uma geração mais à frente da minha filha, a necessidade que os pais têm de viverem a vida dos filhos, ou seja, de se realizarem, autorrealizarem através dos seus filhos, estão a matar aos poucos, não é? Mas uma morte que não é uma morte sã, é uma morte má, não é? Porque eles estão a ser cada vez mais dependentes e nós verdadeiramente hoje vivemos uma crise de liderança a todos os níveis, a nível mundial, a nível empresarial, porque os nossos líderes estão muito na sua criança. Então querem mostrar, querem se mostrar. E portanto acho que estamos neste período de vida, morte, vida. E temos que assumir que de facto tem que nos doer. Temos que carregar e sair do cozinho, não é? Como eu costumo dizer da linha do pé. Para haver essa morte e haver uma nova vida e um novo renascimento. E acho que nós, aos poucos e poucos, irmos tomando essa consciência, nós percebemos que estamos, mesmo nas relações, às vezes nós estamos num período mau da nossa relação, mas temos que olhar para aquele período como um período dessa morte para vir uma nova vida. De facto, nós somos cíclicos e tudo se vai renovando. É sempre assim. É sempre assim.
E quando nós começamos a ter esta noção, quando começamos a ligar-nos com a natureza que é sábia, não é? E que nos ensina e que tem uma capacidade estrondosa para nos mostrar a força que tem, e que nós somos insignificantes neste mundo, não é? Nesta casa em que habitamos. Tudo isso faz parte deste crescimento humano, deste ser. Nós temos que passar por todas estas fases, nós temos que ter esse contacto com a natureza, nós temos que ter o contacto com as pessoas, nós temos que ter o contacto com a nossa sombra, nós temos que chorar, nós temos que mostrar a nossa vulnerabilidade, nós temos que aceitar, não podemos achar que o que eu estou a dizer hoje é a minha verdade, serviu para mim, pode servir para o outro ou não, mas eu não tenho que moldar o outro à minha verdade, eu simplesmente transmito aquilo que é a minha verdade e cada uma transformará naquilo que for necessário e que fizer sentido. E eu cada vez mais, pronto, pelo meu caminho que eu tenho feito, lá está, essa questão da verdade, até a tua verdade é completamente relativa, porque a tua verdade hoje é diferente da manhã. Porque tu sais daqui, não sei o quê, bates com o carro, acontece qualquer coisa, vem-te um download qualquer e tu pensas, pois é, olha lá, isto é um reflexo, não sei do quê, porque depois quando tu andas neste caminho, tudo tem um significado e tudo tem um motivo e tu vais e puxas a pontinha da linha que vai parar não sei onde. E tipo, constantemente a tua verdade que era agora, daqui a 5 minutos já não é. Portanto, com que lado é que tu vais impor a tua verdade a alguém? Esquece! Se nem para ti próprio tu podes impor outro, porque amanhã é outra. Então, acho que é muito. Olha, o que eu aprendi muito neste último ano foi a aceitação de que nada é. Lá está, nada é verdade e nada é fixo, porque tudo muda num segundo. E a primeira coisa que a gente deve fazer é isto: aceitar. Aceita, não é menos. Certo? Eu acho que é muito por aí. Aceitar e tentar perceber, lá está, o porquê e o final, não é? Lá está, como estávamos a falar um bocado daqueles finais de... Nada é por nada é nada. E é isto, em relação às constelações. Ora, nós temos feito aqui no templo algumas sessões de constelação e fazemos habitualmente com grupos de pessoas, não é? Que se dispõem a vir e que depois participam, são chamados para participar, participam. Mas nós também podemos fazer através dos bonequinhos. E é interessante que nós não temos feito as constelações do grupo que nós aqui temos feito no templo. Acaba por ser um bocadinho, cada um coloca o seu papelinho com um assunto que tem e depois sai. Sorteia-se, sai aquele assunto e aquele assunto reverbera em todos os presentes, não é? Então é este chamado da alma, não é? Estamos aqui, é tão bonito quando todos participamos e cada um leva para si a sua o que precisa, não é? É maravilhoso. Eu acho que o universo é tão sábio que sai justamente daquele tema que é o mais necessário para o mundo que está presente e que depois tu entras no papel daquilo que tu tens que viver e experienciar e viver no teu sistema ou no sistema de alguém importante para ti, que isso aconteceu comigo no último, por exemplo. Não é? E é muito impressionante porque tu, independentemente daquilo não ser o teu tema, tu vais curar alguma coisa dentro de ti de qualquer das formas. Se não for dentro de ti, é para te fazer ver algo de alguém que tu amas e que tu não estavas a ver com aqueles olhos. É impressionante como é que o universo funciona desta maneira. Eu juro que eu amo constelações. Para mim foi de todas as terapias que eu fiz e que farei e continuo a fazer e a correr a vida toda a fazer, seja como for, que me seja pedido para me resolver a mim mesma, para me curar, para me conhecer, sei lá, whatever. As constelações foi sem dúvida o que mais mudou a minha vida e continuamos a viver isso. E hoje estamos a viver um momento em que já estão a adaptar muito ao direito, não é? Porque existem muitas situações a nível de poder paternal que há juízes que já estão a aplicar. No Brasil foi aprovado a nível do Senado a aplicar. Era importantíssimo na educação.
Porque os miúdos hoje em dia precisam muito de se ligar com a sua ancestralidade, com as suas raízes, estão completamente desconectados. Até porque há uma inversão total do papel, eles acham que porque lá está a tal cena do digital, de tudo que tem à frente, em que os pais sabem menos, não é? Acho que era importantíssimo, e nas organizações igualmente, acho que é uma via... Estavas a falar na questão de uma criança, quando se fala aqui numa questão de uma criança, lá está, não é só a criança que precisa de trabalhar, todos os órgãos à volta dessa criança também precisam de trabalhar, porque se nós espelhamos o que os adultos, o que nós vemos dos adultos, quanto mais uma criança, que se nós somos os exemplos dela. Quando eu estou a falar de uma criança, obviamente que é sempre uma criança, um adolescente, em que já tem uma forma diferente de ver as coisas e obviamente que a constelação pode ser introduzida, não no sentido que nós a fazemos aqui no grupo, mas uma forma de conhecimento da sua família, o facto de fazer a sua árvore genealógica, o saber quem é o avô, o pai, o tio, o primo, como é que foram as ligações entre aquela... E isso é muito importante, a meu ver, obviamente. Depois nós fazemos também através da representação dos bonequinhos e podemos fazê-lo em grupo, não é o caso, nós habitualmente utilizamos esta parte dos bonequinhos para fazer as individuais, que também aqui o templo promove esse tipo de terapia. E portanto é através destes bonequinhos da Playmobil que nós fazemos as constelações e fazemos a representação da família, a movimentação, porque estes bonecos têm formas de nós os colocarmos. Nós podemos dizemos, olha, coloca, a pessoa traz o seu assunto para falar e nós dizemos, olha, então, destes bonecos que aqui estão, vamos coloque no sítio onde quer colocar. E a pessoa posiciona. Então a pessoa muitas vezes pode posicionar assim, pode posicionar assim, pode posicionar assim, pode posicionar de lado. E, portanto, tudo isto, toda esta leitura, não é? Eu estou aqui, posiciona. Esta pessoa está a posicionar, imaginemos que ela está a posicionar desta forma. Não existe interação entre esta representação que aqui está. Não é? Portanto, nós conseguimos ver, ler, não é? Sentir, porque esta aqui também pode dizer, não é? Nós podemos perguntar o que é que esta sente em relação a esta? Ou o que é que esta sente em relação a esta? E, portanto, isto dá uma percepção de fora, não é? Para que a pessoa veja como é que se posiciona, ou faça a relação, ou faça a mãe, ou faça ao pai, ou faça ao filho, ou faça ao dinheiro, ou faça ao trabalho. Portanto, isto são formas de representação que têm uma boa leitura e acho que era importantíssimo este tipo de terapia ser promovida a toda a gente para que as pessoas pudessem contactar com esta experiência, porque é realmente uma experiência muito esta terapia em empresas, na parte profissional, também sei que há países que já só contratam pessoas que estiverem dispostas a fazer constelação familiar, não é? Eu fiz durante um ano, fiz um ano de constelações organizacionais e aquela pessoa trabalhava com grandes empresas a nível mundial, chinesas, japonesas, em que eles há determinados negócios que querem implementar, então eles fazem a constelação de como é que hão de fazer a implementação daquele negócio, que tipo de pessoas hão de, mesmo nas entrevistas com as pessoas a nível dos recursos humanos, exatamente a mesma coisa. Porque há formas, imaginemos, nós temos um empresário, não é? E que vai contratar uma pessoa. E essa pessoa está aqui, não é? E ele pergunta qual é a expectativa face ao trabalho que vai executar, ou o que é que ele pretende daquele trabalho. E ele tem uma forma de se posicionar, não é? Ele
vai posicionar, vai rodar, vai colocar a sua posição consoante aquilo que ele estiver disposto a dar àquela empresa, ou o empenho que ele tem naquela empresa, não é? Certo. E muitas vezes, face à posição que ele vai colocar no sítio, aquele empresário, ou quem estiver a fazer a entrevista, neste caso alguém ligado com os recursos humanos, vai ver se aquela pessoa de facto está a ter aquele lugar só unicamente pelo facto de estar perto de um sítio. Por exemplo, eu tive uma representação em que se via nitidamente que aquela pessoa, porque tinha a mãe doente, e a mãe estava num sítio perto onde era aquele lugar, e a pessoa via-se nitidamente que só queria ir para ali para aquele trabalho porque de facto estava à mão para poder ir ver a mãe e dar o apoio que era necessário à mãe, pela forma como se posiciona. Não é? A pessoa até pode dizer, eu faço, aconteço isto e aquilo, mas depois, quando nós a colocamos, não é? Quando ela se coloca no sítio, observa-se e vê-se que realmente a pessoa não está para ali virada, ela de facto quer aquele lugar porque tem outro interesse próprio, mas que não está ali de coração para aqui voltamos um bocadinho ao início da nossa conversa, não é? Quando nós estamos a fazer alguma coisa que não nos preenche, não é bom para nós, nem é bom para quem nos está a rodear e quem trabalha connosco e quem vive connosco, não é? Porque, em regra, que nós temos que há algo que se diz que é o sacro ofício. E o ofício é um ofício que é sagrado, não é? E é sagrado que, não sei o quê, mas a gente trabalha não serve. Não, o recebimento é outra coisa. Mas nós estamos a fazer um trabalho, estamos a executar algo que nos preenche, que nos dá prazer. E obviamente que em troca nós temos que receber. Não é? Porque essa é outra história. A questão do dinheiro é outra história. Não é? Porque, enfim. Mas são lives sobre isso. São outros contos. Como dizem os antigos, são outros contos. Agora, nós temos que transformar, de facto, o nosso trabalho, o nosso desempenho em sacro ofício. Porque é algo sagrado para nós. Não é? Para mim, é sagrado quando eu estou aqui. É sagrado quando eu estou na frente de uma mulher. É sagrado quando eu estou a promover uma constelação. Quando algo desce em mim que me permite eu estar ali com a minha alma a desempenhar aquela tarefa. E isso para mim é sacro ofício. Portanto, obviamente que quando eu estou no meu trabalho dia a dia, que não é este, é o outro, também é o meu sacro ofício, porque eu estou a ajudar os meus clientes no meu melhor. Mas se calhar tiveste a ter que reformular isso, ou não te aconteceu isso? De olhar para o teu trabalho com outros olhos. Também. Porque acontece muito, quando nós entramos nesta onda do desenvolvimento pessoal, nós temos uma tendência natural de querermos muito só fazer isto. E às vezes não é possível só fazer isto, não é? Porque não é a nossa missão aqui. Mas é a nossa missão levarmos este conhecimento às pessoas. Então nós podemos levar este conhecimento às pessoas através do nosso trabalho, não é? E transformar o nosso trabalho no sacro ofício. E eu, quando estou em reunião com os meus clientes para arranjarmos uma forma de resolver aquela situação, eu estou no meu sacro ofício, porque eu estou ali e o que está à minha volta deixa de contar, porque naquele momento eu estou a resolver aquele assunto com aquela pessoa. Exato. E estou-lhe a dar, às vezes não lhe estou a dar o conselho que a pessoa naturalmente gostaria de ouvir, mas eu estou-lhe a dar aquele conselho que para mim faz sentido, tendo em conta o conhecimento que tenho. E portanto eu desenvolvo esse sacro ofício também dentro da área empresarial, porque é uma área que eu também gosto e onde estou no meu dia a dia. Eu falo disso porque foi algo que para mim foi uma virada de chave muito grande, porque ali no início do meu processo, durante muito tempo, eu repeti esta frase para mim: epá, eu não estou aqui só para fazer unhas. Eu não estou aqui só para fazer unhas, eu quero entregar tanto mais às pessoas, eu quero ajudar tanto mais as pessoas, eu não estou aqui só para fazer unhas. Eu dizia isto, senti isto dentro de mim,
assim uma ansiedade, uma coisa, até que a determinada altura eu percebi, e lá está, é uma questão só de virada de chave, não é isto. Tu não estás só a fazer unhas. Foi uma vez que uma cliente minha me disse, sei lá, Solange, tu tens que cobrar mais, pá, porque tu estás a fazer as unhas, mas estás a fazer uma sessão de terapia. E eu aquilo caiu assim um clique e eu disse, não, espera, eu não estou só a fazer unhas. Eu estou a fazer unhas e ao mesmo tempo eu estou naquilo aquilo que eu sinto que é a minha missão. Então, espera, eu tenho que ressignificar isto aqui de alguma maneira. E depois, de alguma forma, também acabou por surgir este contexto muito do tempo, porque é o contexto que o tempo tem. É que até as unhas, a pedicure, ou a depilação, ou a massagem, tem outro fundamento, tem outras coisas, não é? Da mesma forma que tu lá estás, tu estás com o teu cliente, a parte de empresário, disto e daquilo, mas tu estás a trazer toda uma leitura, toda uma aplicação, toda uma visão completamente diferente. Sim, porque as pessoas têm, de certa forma, o negócio é a extensão delas mesmas e a necessidade que elas têm de encontrar um objetivo para o seu negócio, porque muitas vezes o que eu noto na parte empresarial dos pequenos empresários é exatamente isso. Abrem um negócio porque não têm outra saída a nível de trabalho, portanto têm que governar a sua vida, mas depois o resto está tudo entregue ao contabilista. Não, não é assim. O contabilista não é o gestor daquele negócio. Não foi ele que idealizou aquele negócio. Não foi ele que quer aquele negócio. Portanto, o contabilista está ali como um parceiro, não é? Que hoje em dia o contabilista é realmente um parceiro que está nas várias áreas do negócio, mas aquela pessoa, aquele empresário, não é? Porque eu não tenho que saber por ele, não, ele tem que saber. Eu posso passar o meu conhecimento, eu passo o meu conhecimento, mas ele tem que efetivamente saber o que é que quer para o negócio dele, seja ele empresa, seja ele o que for, não é? Portanto, e quando nós damos o nosso cunho pessoal àquilo que efetivamente nós queremos, que é aquele negócio, que foi o que tu acabaste de dizer, tu não arranjas só unhas, as pessoas que aqui vêm arranjam as unhas, vocês, não é? Fazem as massagens, portanto, vocês dão o vosso cunho pessoal, não é? A vossa, aquela mofada de ar que vocês têm de conhecimento é passada para aquelas pessoas e aquelas pessoas saem de outra forma, numa vibração diferente. Exatamente. Portanto, na minha área, o que é que eu posso dar? Dou conhecimento e muitas vezes dou segurança às pessoas. Não vão, façam. Tem que ser assim, não pode ser de outra forma. E eu lembro-me há muitos anos atrás, um cliente meu que estava com muitas dificuldades financeiras. E, enfim, eu não tinha tanta noção como tenho hoje de certas coisas, mas eu olhei para aquele contrato, eu li aquele contrato e disse: você não faça isto é completamente ruinoso para si. Mas ele estava tão aflito e a outra pessoa estava-se a querer aproveitar e ele só queria assinar o contrato, não assinou o contrato, mas ele naquele momento, ele por acaso foi excepcional nisso, porque a pessoa fez exatamente, ele passou um mau momento a nível financeiro, um muito mau momento. Mas eu disse muitas vezes, faço desta maneira, faço daquela, e muitas vezes me questionei se será que eu estou a dar o melhor conselho, mas eu estava a dar aquele conselho àquela pessoa como se fosse para mim, não é? Então, hoje aquela pessoa tem o negócio virou completamente e eu olho e penso, aquele negócio que aquela pessoa ia fazer no momento da aflição, exatamente por desconhecimento, porque havia alguém que se estava a aproveitar, e porque ele estava aflito e completamente fora dele, não é? Ele ia fazê-lo. E eu disse, não faça. E naquele momento eu falei com a pessoa do contrato, eu sei que briguei, sei lá o que é que eu fiz, e ele de facto não fez. E hoje eu olho para ele e vejo, e digo muitas vezes para mim, fizeste o que tinhas que fazer. Portanto, é este cunho pessoal que nós podemos dar a cada trabalho que nós temos. E nós, em cada sítio onde nós estivermos, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa roda de amigos, nós damos o nosso melhor, o melhor de nós, não é? E esse melhor de nós é aquilo que nós vamos aprendendo e também vamos evoluindo enquanto pessoas. E mais é a nossa experiência que é passada para a frente e que impacta em larga escala a vida da outra pessoa. Sim. Porque lá está, enquanto almas, nós sempre vamos encontrar na nossa vida aquelas pessoas
que nos vão ajudar de alguma forma, às vezes com coisas menos boas, como tu dizes, outras às vezes melhores, mas sempre com o intuito de ajudar. Então lá está, ninguém entra na vida de ninguém por acaso, nada é por acaso, não há uma frase que seja dita por acaso, não é? E isso é... Nós temos que olhar o outro sempre como nosso mestre. E há um mestre nos momentos melhores e nos outros menos bons, não é? Sabes que para mim mudou muito a minha vida e levou-me a viver de uma forma mais pacífica, mais calma, com zero de ansiedade. O facto de eu sempre fazer esta pergunta. Primeiro, não é só pergunta, é um assumir a responsabilidade de que, independentemente de tudo que venha do outro, não é dele, é meu, que eu tenho que resolver. E depois ok, não existe nada mal, tudo é necessário. O que é que eu tenho que aprender com isto? Sim. Pá, fui ali, bati com o dedo e parti o pé. O que é que eu tenho que aprender com isto? O que é que eu preciso de ver? O que é que o meu pé me quer dizer? Juro-te, isto torna-me... Porque existe sempre alguma coisa. Sim, E eu levo viver assim. Nós temos que, de facto, nos responsabilizar e acho que há uma grande Sim. falta de responsabilização. No geral, e isso é o que distingue muitas vezes... eu digo isto muitas vezes, mas o que é que eu não tenho nada, tenho diferente, obviamente, eu sou uma pessoa, sou única, não é? Mas o que eu acho que eu transmito ao outro é exatamente isso, é a verdade, não faça, vá, é assim. E a pessoa vai, porque a pessoa precisa precisamos muitas vezes deste impulso para ir. Porque esta falta de responsabilidade, não é responsabilidade no sentido que as pessoas façam, porque as pessoas acham sempre que o outro, que a responsabilidade está no outro. E a culpa é sempre o outro, A culpa é sempre fora, é do país, é da cultura, é tudo fora. E é isso, é essa falta de responsabilidade, portanto, se calhar o que nos vai distinguindo ou não, esse tal valor e esse tal dom é dizer, faz. E a pessoa sente-se segura para fazer. Não é? E assim, muito mesmo que eu não tenha a certeza se aquilo vai correr bem, mas eu dou-lhe o impulso para mais do que tu própria dás o conselho, porque acabas sempre por dar face às tuas experiências e sabedoria que trazes, né? O teu conhecimento e o que é que já viveste, whatever. Eu acho que é muito, eu falo por mim do que é que eu senti, o que é que sempre me deu ímpeto de avançar em tudo, seja em qualquer coisa, seja em fazer uma formação, seja em fazer uma terapia, apesar de dizerem que aquilo é horrível, que eu vou chorar horrores ou não sei o quê, ou dar um salto completamente sem saber do que é que vai acontecer, foi olhar para o lado e pensar, espera, aconteceu aquela pessoa fez, eu vi que aquilo resultou, e eu acho que é muito isto, é um exemplo. E ficarmos mais nos bons exemplos. Exatamente, porque maus exemplos, isso é tudo ego, que é muito medos, Como é que bloqueios. diz o ditado? Boas intenções. Está um inferno cheio. É isso mesmo. Eu acho que é muito focar nos bons exemplos, tu olhas para uma pessoa, e isto acontecia mesmo, se eu olhava para pessoas, para grandes mentores e grandes oradores e assim, e olhava para aquelas pessoas e dizia assim, meu Deus, que orgulho, que ainda era um dia eu chegar ali, não sei o quê, e lá está, aquilo deu-me sempre força para avançar. E a pergunta era sempre, mas porquê que tu não podes? Porquê que tu não consegues? Não, a única coisa que me limita sou eu mesma, portanto, né? E eu acho que é muito focar nisso, focar no bom exemplo, porque bloqueios, a gente já tem que chegar. A questão não é essa, é só, não é como é que eu desbloqueei isto, ponto. Focar e manter fé, porque muitas das vezes, lá está, como aquele exemplo que estavas ainda agora a contar, né? A pessoa estava desesperada, estava a arcar numa solução que não era a solução mais correta, não é? Às vezes é preciso ter fé e aguentar ali mais o barco um bocadinho, não é? Ajuda, porque quando nós estamos, porque isso é de tu focares no problema. Sim. Se tu focas no problema, tu não vês a solução. Então é preciso vir alguém de fora que diz, calminha, abranda, olha aqui a solução. Porque quando tu estás embebida naquilo... Estou aqui a ver aqui a nossa casa, né? Nós estamos aqui ainda a acabar uns coisitos que faltam e nós estávamos a pensar numa maneira de fazer e acabou por vir alguém de fora e que trouxe uma solução completamente diferente e muito mais adaptável para nós. Lá está, isso é bem fácil e nós com um grande molho, brócolis, já vi preocupadíssimas, e de repente, olha lá, explicas assim, fazes assim, já está eu.
calhar temos que fazer depois umas perguntinhas para casa, bem Pera, não? Sim, se alguém tiver alguma pergunta aí em casa, as pessoas que estão a ver Estamos aqui aqui uns online, picadinhas no horário. conversas de gajas nunca dura pouco tempo, como vocês sabem. E agora, e por conversas de gajas, o gajo é uma palavra um bocadinho brejeira. Foi o termo, porque nós dissemos assim, não, E isto é bom para prazer. ficar muito melhor conversas femininas, não é? Isto Pode é ser demasiado. era mais eloquente. É, Então, vamos lá. demasiado. Isso era muito soft. Expliquem lá. Porquê é que foi conversas de gaja? Porque assim, Primeiro porque somos doidas. Primeiro que a gente e depois porque foi assim, uma das missões do templo, para além de toda esta parte profunda da coisa, É tornar a coisa mais leve. exatamente tornar a coisa mais leve, mais fluida e mais normal. Sim. Porque isto é normal, tudo isto é normal. Sim. E então eu disse assim, pá, mas isto não sei o que, e eu mesmo aquele clique, não, pera, são conversas, porque é que toda a gente diz? Nós Não se metam nisto, isso é conversas de gaja, certo? Nós temos mesmo aquelas pronúncias portuguesas, não vamos nessas, conversas de gaja. Foi isso. Foi trazer a leveza a algo que. Nós comentámos isto no outro dia, e isso é parte da visão do tempo, volto a repetir, que é trazer a parte de desenvolvimento espiritual, pessoal, energias, espíritos, mediunidade, o sagrado feminino, tudo isto em Portugal está assim como se for uma coisa muito misteriosa, muito densa, muito, sabes? E não é nada disso. É como se fosse a bola do Covid outra vez, não é? Sim, exatamente. E tipo, para nós, para ti também, que estás connosco e sabemos que é assim, mas para nós é tão normal que é isso que nós queremos trazer para que as pessoas. Porque assim, eu sempre achei normal, certo? Só que eu senti-me um ET por achar normal. Sim. E eu precisei de outros ETs como eu para me dizer: olha, é normal. E aí eu senti-me um bocadinho menos maluca. Então, a minha missão que eu assumi automaticamente foi esta: não, eu tenho que ser aquele ET que vai dizer aos outros ETs que é perfeitamente normal. E daí ser este termo tão brejeiro que é conversas de casa, porque é isto. É um termo que todas as mulheres usam, inclusive até os homens. Epá, isso é conversas de gaja, é uma cena normal. Sim. Porque é que vamos estar aqui com, lá está, conversas de feminilidade, ou conversas de mulheres? Não, é conversas de gaja mesmo, porque é verdade, nós estamos aqui, falamos da nossa vida, falamos das circunstâncias, falamos das terapias, mas também falamos da nossa cena e o que é que eu tive de dúvida, o que é que não tive. É normal, é natural. Sim. E é isto que é importante nós trazermos, que as mulheres unidas, não se lembram, juntas somos sempre mais fortes, e é isto. É normal. Sim. Ainda hoje me abordaram na rua e disseram assim, estão lá aqui uma rapariga que faz assim umas coisas parecidas com vocês e não sei o quê, e eu, sim, essa rapariga por acaso é a nossa parceira lá na loja, assim, pronto, ainda bem que vocês se juntam todas, eu, sim, porque mas não, o que é que nós temos que andar divididos, podemos trabalhar todos em conjunto. É importante essa questão, e até mesmo hoje em dia, pronto, em relação aqui mesmo aos círculos de partilha, aos círculos femininos, ao sagrado feminino, tudo isso. Eu hoje em conversa com uma mulher, ela estava no inferno dela, no inferno psicológico dela, porque agora ia ter assim, porque agora ia fazer assado, porque agora tinha esta doença, porque agora veio assim, porque agora veio assado. Eu disse, olha só, calma com isso. Você, é assim, juntem-se mulheres, juntem-se, só para perceberem que todos nós temos os nossos infernos e todos nós temos os nossos céus, não é? Então, o facto de estarmos em conjunto umas com as outras permite-nos ver na outra. Eu não venho cá para saber a vida de A, B ou C, eu não quero saber nada disso, eu sei a minha. E chega. E dá trabalho. E dá muito trabalho. Dá trabalho, amigos e amigas. Mas é estes círculos. Sério? Eu acho que é importante esta união feminina, porque estes círculos é exatamente isso. Nós podemos fazer um círculo que é só meramente partilha, mas também podemos fazer um círculo em que abordamos determinados temas que fazem parte da mulher e da mulher no seu todo, não é? E tanto faz a mulher que é jovem como aquela que é menos jovem, porque qualquer uma delas passa pelo processo vida, morte, vida. E a mulher, ponto. E, portanto, é neste sentido, não é porque, agora é moda. Não, não é moda, é necessário. É necessário cada vez mais. É necessário, porque os tempos que nós, de
facto estamos a atravessar, é preciso que haja essa união, para que haja essa lucidez também. Porque senão toda a gente vai andar a toque de cumprimentos que já anda, não é? Porque vai ao médico porque precisa de fazer um batalhão de exames, porque tem que fazer análises, tem que fazer plaques, tem que fazer ecografias, tem que fazer... porque tem todas as doenças e aquela doença é só emocional. É só psicossomático, ponto. É emocional, porque emocionalmente aquela pessoa está arrasada. Por várias razões da sua vida, muito naturais, porque está a atravessar um período menos bom na relação, porque está num período de menopausa, porque está num período em que é mãe, porque está num período em que é avó, porque faz parte da vida da mulher, esta simplicidade. Ninguém nos explica isso. Pois, então é É isso. tão mais fácil se da escola dissessem essas coisas. O que é que não existe na escola às crianças? Por favor! É mais simples. Mas lá está, não passa pela escola. Passa por nós enquanto mães e pais. Eu acho que diferentes. já há muitos professores despertos, muitas professoras despertas para Graças a isso. Deus. E nós aqui, eu acho que aqui em Cruz temos um sítio em que realmente se promove muito essa parte da consciência nas crianças, o contacto da criança com a natureza e isso é imensamente importante, cada vez mais importante, levar a criança para esse espaço, para perceber como é que funciona. Porque nós efetivamente, hoje a minha neta disse uma coisa muito engraçada de mim. Ela disse, mamãe, não disse para mim, disse para a mãe, mamãe, eu não gosto nada do inverno, eu gosto sempre do verão. E a mãe disse, então, minha filha, porquê é que tu gostas sempre do verão? Não sei, gosto sempre do verão, gosto sempre do verão. Pronto, ficou ali na ladainha dela. Porque, de facto, nós precisamos ter, nós estamos no mês de setembro, estamos na altura da colheita. Estamos na altura de colher tudo aquilo que semeámos até agora. Portanto, nós temos a mesma orientação que tem a natureza, só que nós estamos desconectados. Disso, Não é? Então, se nós observarmos isto numa linha, foi assim, nós tivemos este tempo de calor para semear, para apanhar sol, nós estivemos a semear algo em nós. Então nós vamos fazer a colheita agora, não é? Que é toda esta expansão. Chegamos a setembro, começam as escolas, as crianças vão para a escola, nós temos projetos novos que lançamos, um novo ciclo. Vamos entrar num período de inverno e esse inverno é o nosso inverno também, não é? Que é tão importante como este que estamos a deixar atrás agora. Nós vamos ter que ir lá ao nosso bosque, nós vamos ter que ir lá ao nosso inferno pessoal, nós vamos ter que ir ao nosso recolhimento, nós temos que fazer todo esse procedimento. Para quê? Para quando chegar à primavera, começarmos outra vez a despontar, não é? A renascer. E isto é tão bonito de se observar e quando nós conseguimos observar isso em nós, percebemos que nós temos essa ciclicidade. E tudo flui de outra maneira, desde que você aceitar essas coisas, seja isso, seja os ciclos da lua, seja a nossa fase menstrual, enquanto mulheres, desde que me conectei com essa parte toda, natureza barra ciclo feminino e ciclos de lua e tudo mais, lá está, tudo é tão normal, porque nós achamos sempre, então nós mulheres, né, com ciclos e com tudo e tudo, 500 ciclos ao mesmo tempo, que já estamos regulados, porque toda a gente toma pílulas e coisas e fica tudo maluco. E nós achamos que, pai, estou doida, porque hoje estava muito bem, amanhã estou horrível, mas porquê que eu estou assim, lá está, mas porquê que eu não gosto nada do inverno? Mas eu não sei, não, calma, respira. Porquê que eu estou na menstruação e me apetece fazer nada, só quero estar quieta, não quero não tenho que fazer, é normal. Só que ninguém te explica que é normal. Sim. Então, Porque há uma exigência, lá está, outra vez, ser para ter, não é? Porque nós fazer depressa e rápido para atingir um objetivo, independentemente de tudo, não é? Portanto, e os homens também passam, já que temos homens aqui a assistir, os homens também passam por estes processos, não estes processos de ciclicidade, porque têm uma forma de funcionamento diferente da nossa, obviamente, mas têm muito que fazer para fora, eles ao contrário, nós temos que fazer o nosso mergulho para dentro e os homens têm que fazer para fora. Os homens é que vão para a guerra, os homens é que têm que fisicamente, não é? Dar entre aspas, não é? Provar a sua força, porque a sua força é do exterior. Sim. Por isso é que nós falamos no caminho da heroína para a mulher e no caminho do herói para o homem. Pronto, só para ficar aqui um apontamento. Também há imensos, hoje em dia já se faz também. Graças a Deus. Muitos retiros no masculino. E ciclos, ciclos no masculino. Um dia a gente chega lá também. Um dia vocês os dois estão aqui.
Em vez de estarem aí desse lado. Não há Até porque, pronto, já é difícil para eles falar de sentimentos. Lá está. Para a mulher é. Na graça de Deus, cada vez mais eu consigo ver alguns homens a serem menos um bocadinho. Mas atenção, é difícil para todos. Mas temos aqui mulheres que a gente tem que puxar e puxar. Como você sabe, estou Se é difícil para nós mulheres, muito mais para eles, não é? Sim, Pois, perguntas. Ninguém tem perguntas, o pessoal que está online, em direto, em live. Quer perguntar alguma coisa? Depois, também gostava de falar, de tal suposta mentoria que o templo também está aqui a pensar como fazer. Porque lá está, os círculos de partilha são importantes, não é? Os círculos de mulheres são importantes, mas às vezes eu, lá está, falo sempre muito à minha imagem e àquilo que eu senti, não é? Que é a experiência. É melhor Mas às vezes eu participava, mas havia sempre algo que faltava. E faltava às vezes o conhecimento, porque eu tenho esta natureza, tenho esta necessidade natural de gostar de saber mais. E a mentoria, passaria a pensar, se calhar, num período de 6 meses, em que se fará um encontro mensal de um dia inteiro e que se vai trabalhar temas nesse período de tempo. E com esse trabalhar, com esses temas, acho que vai haver um maior desenvolvimento. É um atalho, um maior desenvolvimento da mulher. Então, hipoteticamente poderia-se começar tipo em novembro para chegar até à primavera. E as mulheres iriam ver, as que fizerem parte e as que quiserem aderir à mentoria, qual é que vai ser o seu inverno, durante o período do inverno, e depois como vai ser o seu renascimento. Completamente diferente, não é? Eu posso para fazer isso tudo. Por isso, quem Como é óbvio. estiver interessado, vá dizendo algo. Sim, nós entretanto vamos também criar mais a publicidade mais profunda, com as explicações todas, como é que vai funcionar Vão a mentoria. pensando. Mas vão maturando aí a questão. Eu falo por mim, é tão mais difícil nós fazermos às 3 pancadas e sozinhas, porque eu fiz isso assim, basicamente. Eu rezava todos os dias para me aparecesse uma mentoria como esta à frente e não apareceu. Tive a sorte de ir fazer um curso de terapeuta que me ensinou a fazer o meu próprio processo, porque nós aprendemos para fazer ao outro, mas o objetivo máximo do curso era fazer nós mesmos, e foi isto que me trouxe grande segurança, porque foi muito passado por várias etapas e vários olhares de dentro do que eu precisava de ver, tanto que é o que eu faço depois para fora, né, nas sessões. Mas isto foi, volto a repetir, eu tomei como minha missão ser o guia que eu não tive, e portanto essa mentoria para mim está mais do que perfeita e faz todo o sentido, e para mim devia ser dada nas escolas, tipo 6 meses, tipo, não lá, porque, lá está, é difícil fazer sozinha, acompanhada é um bocadinho menos difícil. Principalmente acompanhada, porque tu tens quem te guie, que te mostre o caminho, e mais do que isso, tu tens quem te acolha e quem te nutra. E tu vês que estás ali e não estás sozinha, e estão outras mulheres no mesmo que tu, no mesmo padrão que tu, nas mesmas dores que tu, e esse é eu acho que esse é o poder das mulheres. Sim. É nós podemos estar assim lá estar sentadas, em círculo ou em triângulo ou whatever, e nós olhamos para a outra e pensar assim, espera, mas esta mulher vê-me, esta mulher compreende porque ela está a passar pelo mesmo que eu, ou algo semelhante. Ou algo semelhante. Sim. E mesmo que não tenha nada a ver, não interessa. Eu estou aqui para ela e ela está aqui para mim. E é importante porque eu tenho feito alguns exames sobre todas estas coisas e eu, enfim, fui muitas vezes fora porque aqui não havia, não é? Aqui não havia. E algumas de valores, enfim, significativos em que eu tive que fazer escolhas na minha vida para as poder fazer, não é? Graças a Deus tive a oportunidade de as fazer e fiz, e voltaria a fazer de novo. Mas o que eu digo é, nós aqui às vezes temos muito esta
esta visão de que lá fora e tal, não sei o quê. Não, venham, abram o vosso coração, porque é tão bom, porque existe aqui alguém que está estamos dispostas a passar essa informação, essa sabedoria, esse conhecimento. Não é porque saibamos mais nem menos, mas porque já passámos por essas fases. Cada uma no seu nível já passou e tem alguma coisa para transmitir, não é? Quanto mais não seja um telhado, uma casa, um abraço, um colo, que se calhar não se encontra noutro sítio. Sim. E então é esse, venham, abram o coração, venham, porque nós quando abrimos o nosso coração, quando nos despimos dessa armadura que criamos, dessa roupagem toda que nós aprendemos a criar para nos protegermos, e é como tudo na vida, não é? Nós temos que criar essa armadura em nós, mas venham tranquilas, porque acho que era uma coisa mesmo boa. Eu sinto isso, sinto que a mulher que entrar nesse processo, que se destine, não é? Que se proponha a entrar nesse processo, verá a diferença entre aquela que entrou e aquela que vai sair. Sem dúvida. E era tão gratificante, porque uma coisa eu disse já aqui a elas muitas vezes, eu não estou aqui para fazer negócio disto. Portanto, isto é a minha vida, esta é a minha filosofia de vida. E eu, com pessoas comigo, ou sem pessoas comigo, eu vou seguir este caminho, porque eu estou ciente que este é o meu caminho. E é este que eu quero para mim, porque é este que me traz apaziguamento, é este que me traz tranquilidade, é este que me traz autovalorização, é este que me traz de regresso a casa. Por isso o que eu digo é, venham, experienciem, mas venham de coração aberto, porque o que está cá é isto, é mulheres que estão à espera de vocês para vos receber, mas que vocês também nos vão trazer algo para nós, não é? Portanto, qualquer mulher traz um recado para nós e um recado de nós, não é? Mesmo que a gente ache que não tem nada a ver com aquela mulher ou com a outra, nós, cada uma traz um recado de nós para nós. Portanto, olha, se quiserem, depois quando aqui a Solange e a Andrei, o Templo, no fundo, disponibilizar essa mesma mentoria, com alguns temas que são propostos, mas lá está, nada é estanque. Nós podemos ter um alinhamento que pode sofrer alterações consoante depois as necessidades do grupo, não é? Das mulheres que vierem. Não digam, mas isso é uma coisa que eu não tenho dinheiro, ou isto ou aquilo. Não, façam o vosso orçamento e vejam que aquilo que vocês estão a entregar como troca é algo que vocês não vão gastar em comprimidos, não vão à farmácia, não vão fazer análises, não vão fazer... Não vão chegar a casa com o que eu estou a dizer. Não vão chegar a casa todos os dias e tenho que ir fazer o jantar, tenho que estender a roupa. Há dias que vai acontecer, mas não todos. Isto parece assim de uma forma um bocadinho simplista, mas é assim, é mesmo assim, tem que ser simples, porque nós não podemos tornar isto complicado, tem que ser simples. Sabes que houve uma frase que mudou também muito a minha vida, eu sou muito frase-chave, porque aquilo bate-me na tola e fica-me a falar pelo não sei quanto tempo e aquilo muda ali um chip qualquer. Qualquer dia tens a tola cheia de Eu tenho tipo downloads brutais e uma das frases que também mudou a minha vida foi: emagrecer é difícil, ir a terapia é difícil, gastar dinheiro em seja aquilo que for é difícil, mas tu tens duas escolhas. Também é difícil viver na bosta como eu vivia lá atrás, também é difícil ser gordo, também é difícil, portanto, a gente tem de escolher o difícil que quer viver. Também é difícil às vezes ser magro. Tal e qual, é tão difícil ser gordo como ser magro, certo? A questão é mesmo esta, a questão é só uma: estás bem? Ótimo, deixa de estar. Não estás? Meu amigo, minha amiga, procura solução. Sim. E aqui estão 3 mulheres prontas a entregar soluções. Se é esta a solução que tu precisas, não sabemos isso, tu é que sabes. É assim, se sentires que estamos cá. É assim mais ou menos como aquela... há uma história, uma lenda,
que era feita de uma tribo, não é? E era o avô e o neto. E então o neto disse ao avô que tinha sonhado com 2 lobos, não é? Um que era mau e o outro era bom, não é? O avô disse então, olha, isto de uma forma assim muito abreviada e simples, não é bem assim, a história é mais composta, mas pronto, é que eu vou contar neste livro. Então, o avô que transmitiu àquele neto foi que ele tinha a capacidade de saber qual era o lobo que queria alimentar, se o bom ou se o mau. Portanto, nós podemos alimentar o nosso inferno, não é? Ou podemos alimentar o nosso céu, não é? Portanto, é isto. Acho que é isto. É uma questão de escolha e todas as escolhas são válidas. Nós temos livre-arbítrio. A função do tempo e das terapias todas que nós temos e da mentoria e whatever é só dizer assim: precisas de uma solução, precisas de ajuda, precisas, seja daquilo que for, está aqui. Sim, cada um tem que seguir o seu caminho. Para que nenhuma alminha que chegue a qualquer contacto com o tempo sinta assim: não sei onde é que é de ir, não sei o que é que me pode ajudar, ou estou sozinha. Não. O tempo tem uma porta aberta para ser o apoio, lá está, nem que seja um abraço, nem que seja um teto para eu desempenhar, lá está, os meus serviços com as parceiras que nós temos, seja uma mulher que precisa de vir fazer uma depilação, fazer umas unhas nos pés, whatever, uma massagem, seja para fazer uma terapia, seja para fazer uma regressão, seja para fazer whatever. O nosso objetivo máximo é: a mulher precisa, o tempo fornece. Porque eu passei muito em: mas onde é que há isto? Mas onde é que há aquilo? Eu não conheço ninguém me sabe explicar onde é que há. Sim. Daí o tempo é: preciso isto, está aqui, olha aqui. É só isto. É só isto. É isso. Pronto, então temos que acabar com isto, daqui a bocado o próprio Instagram bloqueia, tá? Porque isto tem limite de tempo. Ainda bem, por isso não estou a ainda amanhã. Enfim, retirem aqui aquilo que acharem que é o... Exato, retirem daqui o que acharem que é necessário para vós. O resto entreguem ao universo, como costuma dizer aqui nos nossos mundos, não é? Porque vai chegar certamente alguém que precisa e está tudo certo. Partilhem este vídeo, pelo amor de Deus, com as vossas amigas todas. Porque isto é só uma benção, ainda por cima é de grátis. É de grátis, gosto dessa palavra nova. Eu ia dizer de borla e grátis de grátis, whatever. Portanto, é o primeiro. Obrigada, Paula, por estás aqui connosco, como sempre. A Paula já vem connosco desde antes do tempo e, portanto, não faria sentido ser outra pessoa. A primeira não sei tu. Obrigada. E, portanto, porque eu respeito a ordem, mas respeito mesmo, acreditas que eu até na publicação das parcerias de terapias eu meti por ordem. Atenção, não prende, não. Temos que honrar assim a ordem, pronto. E então assim é, pronto. Portanto, é isto. Se quiserem marcar constelações com a nossa Paulinha individuais, também podem falar com o tempo, está bem? Se quiserem vir ao nosso encontro de constelações, será o próximo dia 30 pelas 15 horas, portanto constelações em grupo e presenciais, está bem? E é isto! Sim, obrigada, Paula. Obrigada por este momento. Obrigada eu. E sejam bem-vindas às conversas de gajas. Para a semana temos mais e a próxima eu vou anunciar desde já que vai ser com a nossa querida parceira Helena. Temática é surpresa, lamento, vão ter que ficar à espera. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Gratidão.